beleza? Daniel do Entenda Tudo. E hoje eu tô aqui pra dar umas explicações pra vocês. E bom, todos esses meus vídeos de explicações vão vir pra esse canal. E todos os vídeos de review de brinquedos e de jogos no Carvalho Gamer e Reviews. E lá eu vou tirar também o vídeo de Entenda a História da Bateria. Ele vai vir pra esse canal aqui, mas aquele canal vai continuar ativo. E lá eu vou botar um link pra vocês virem pra esse canal, beleza? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a história dos consoles. Vamos lá? Beleza, pessoal? De volta aqui, Entenda a História dos Consoles. A história dos consoles. O que vai ter nesse vídeo? O que são? Para o que servem? Os primeiros games, os primeiros consoles, uma surpresinha e a minha conclusão. O que são e para o que servem? Os consoles são máquinas capazes de rodar jogos para o entretenimento das pessoas, que na maioria das vezes são jovens e adolescentes. Os primeiros games. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Wheaton e Martin Gratz, colegas do IMT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos da América. Com o fim de criar algo útil para horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1, o Space War, como visto na primeira imagem. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido 4 anos antes, em 1958, pelo físico Willy Eichenboffen, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para os visitantes de seu laboratório. O primeiro console. Em 1968, temos um importante capítulo da história dos videogames, por meio da figura do alemão erradicado nos Estados Unidos, Ralph Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve uma brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer no pai dos videogames. Os primeiros consoles comercializados. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600, projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. O console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um verdadeiro fenômeno de vendas. Mas mesmo com todo o sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a japonesa Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bits, qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como o maior mundo dos consoles, a Sega, outra campanha japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo obviamente entrou na disputa e lançou um dos seus maiores sucessores de toda a história do videogame, o Super NES. Este é um dos clássicos episódios da Batalha dos Consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar na disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega, respectivamente? Após a Guerra de Games. Após essa longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo o caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles.
Naquele momento, a Sega lançou sem muito sucesso seu 32 bits Saturn. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando o Nintendo 64, com gráficos de 64 bits. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation, da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou o líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. A penúltima geração. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é conhecida até mesmo pelas crianças. O bem-sucedido PlayStation 2 da Sony, lançado no ano 2000, o qual continuou a história do sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em DVD. O GameCube da Nintendo, sucessor do natural do Nintendo 64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares Microsoft. Os consoles atuais. A atual geração está composta pelo Xbox One da Microsoft, o PlayStation 4 da Sony e o novíssimo Nintendo Switch da Nintendo. De fato, o mercado dos games só cresce a cada dia. Uma prova disso é o fato de que, de 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mais que 2 vezes o faturamento de todos os filmes de Hollywood no mesmo período. Uma surpresa. Hoje em dia, há uma nova versão dos consoles antigos para quem curte um joguinho antigo. Lançaram essa versão retrô nas lojas de jogos, que é uma versão mini que pode ser rodada em qualquer televisão. A conclusão. Minha conclusão é que o mercado dos games só vai aumentar e que cada vez mais empresas vão criar seus jogos bons e ruins, e que hoje em dia praticamente todo mundo possui um console dos mais antigos aos mais atuais em suas casas. Se você curtiu o vídeo, dá o seu like, se inscreve, compartilha com seus grandes amigos e até vocês não darem algumas ideias, eu vou usar algumas ideias que eu já tinha anotado. Valeu, falou e fui. Tchau, galera!